Estamos começando hoje o Brasil Urgente Minas, com um dia triste para Belo Horizonte. Morreu hoje, no final da manhã, aos 77 anos, o prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman. Fouad faleceu em consequência de complicações de um linfoma após ter tido uma parada cardiorrespiratória ontem à noite. Nós vamos girar pela notícia e vamos trazer informações. Todos nós fomos surpreendidos. Eu tenho que registrar aqui o meu respeito por esse profissional. Um homem que começou numa quitanda com o pai, trabalhando muito. Depois, ele tem um papel importante no Brasil, participou do Plano Real, um técnico, e sempre que algum governo tinha um problema, eles falavam, chama o Fouad. E assim foi em vários momentos da nossa história. Até o dia em que ele resolve concorrer ao cargo de prefeito de Belo Horizonte. Esse desafio, pela primeira vez na vida desse homem, chega no momento que ele estava enfrentando uma doença. E mesmo assim, com poucas possibilidades, segundo as pesquisas, ele tinha apenas 5%, ele começa uma caminhada e é eleito prefeito da cidade de Belo Horizonte. Era uma conquista. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz com o Fouad e eu pedi para que ele lembrasse do seu pai, do seu Fouad, lá atrás, né? E o que ele diria para o pai? E ele disse para mim, com os olhos embargados, pai, eu cheguei lá. Assim era o Fouad, um cara muito querido, muito simples. Sempre falava da esposa, da dona Mônica, do famoso doce de laranja. E ele, durante a campanha, ele tinha esse desafio de fazer a população conhecê-lo. Né? Todos sabiam que ele era o prefeito, mas quem era o Fouad? Né? E ele foi mostrando o quanto ele era apaixonado por essa cidade. Ele falava sobre as obras que ele estava entregando, que estava salvando vidas. Obras que eram do Calil, mas ele estava ali dando continuidade. Um homem técnico, cheio de esperanças, com o seu jeitão, Fouad de ser, o seu suspensório. E ele hoje deixou a gente. Ele tem uma trajetória de muito trabalho. Você vai conhecer agora a trajetória de vida profissional e política do Fouad Noman. Fouad Noman tinha 77 anos. Em junho do ano passado, ele havia anunciado o diagnóstico de câncer linfático. Uma coisa vai mudar. Meus cabelos vão cair. E eu vou perder peso. Ainda não sei se vou perder o bigode. Espero que não, para a felicidade da Mônica, minha esposa. Passou pelo tratamento de quimioterapia durante a pré-campanha eleitoral e, em outubro, afirmou que o câncer estava em remissão e que o tratamento havia sido concluído. Formado em Ciências Econômicas pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, com pós-graduação na Programação Econômica e Execução Orçamentária, Fouad Jorge Noman Filho, ou simplesmente Fouad Noman, era descendente de sírios e doutor honoris causa pela Universidade Estadual de Montes Claros. Natural de Belo Horizonte, torcia pelo Atlético. Fouad iniciou a carreira como funcionário do Banco Central. Trabalhou ainda no Tesouro Nacional. Foi secretário executivo da Casa Civil durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso, diretor do Banco do Brasil e presidente da Brasilprev. Além disso, atuou como consultor do Fundo Monetário Internacional para o governo de Cabo Verde. Então filiado ao PSDB, no governo de Minas Gerais, Fouad Noman foi secretário da Fazenda entre 2003 e 2007, no primeiro mandato de Aécio Neves. Em seguida, foi secretário de Transportes e Obras Públicas e da Copa do Mundo durante o governo de Antônio Anastasia, além de presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais e secretário extraordinário para a coordenação de investimentos. Em Belo Horizonte, comandou a Secretaria Municipal de Fazenda ao longo do primeiro mandato do prefeito Alexandre Calil. Foi eleito vice-prefeito em 2020 e assumiu a prefeitura em março de 2022, quando Calil deixou o cargo para disputar o governo de Minas Gerais. Ter sido prefeito de Belo Horizonte foi o mais importante cargo que Fouad ocupou, tanto na perspectiva da visibilidade
quanto do peso político. A reeleição no ano passado foi a primeira e única disputa eleitoral em que Fouad Noman encabeçou uma chapa. Ele derrotou Bruno Engler no segundo turno. Muito obrigado, Belo Horizonte. Muito obrigado, minha cidade amada, onde eu nasci, me formei como homem e cidadão e que agora me dá a maior vitória profissional de toda a minha vida. No dia 1º deste ano, tomou posse para o segundo mandato numa cerimônia online. Entre a carreira pública e política, escreveu 3 livros: O Amargo e o Doce, Cobiça e Marcas do Passado. Fouad Noman foi casado com Mônica Drummond e deixa 2 filhos e 4 netos. Olha, eu vi o Álvaro Damião, né, o prefeito da cidade de Belo Horizonte, prefeito que estava em exercício e agora se torna o prefeito da cidade. E eu tinha falado, mandei uma mensagem mais cedo para ele, falei: Álvaro, se você quiser falar, né, o espaço está aberto. Eu sei que você caminhou durante a campanha, né, ficou muito próximo do Fouad. Ele me respondeu agora, eu tomo a liberdade de passar isso para os senhores. Outra hora, William, estou arrasado, muito triste. Obrigado pela lembrança, amigo. E aí colocou as mãozinhas. Porque realmente pegou as pessoas de surpresa. Nós tínhamos, sim, a expectativa de ver o Fouad. Foram 80 dias, né, de muita luta. Foram 4 internações. E isso no meio político aqui em Belo Horizonte foi reverberando. Várias personalidades falaram ao longo do dia, depois do comunicado do hospital, inclusive daqui a pouco nós vamos trazer detalhes da fala dos médicos responsáveis, né, pelo tratamento do Fouad. A primeira fala que eu gostaria de trazer aqui é do governador do estado, Romeu Zema. Vamos ouvir. É com muita tristeza que eu recebi a notícia e me despeço do prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman. Ele foi um nome muito importante na vida pública, ao serviço público, trabalhou por muitos anos no governo de Minas, ocupou cargos de destaque como secretário da Fazenda, como secretário de Transportes e Obras Públicas e ainda foi presidente da Gasmig. Deixa um legado muito grande. E deixo aqui nesse momento de luto os meus sentimentos a toda a família, aos amigos e também aos belo-horizontinos. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Tadeu Leite, ele também gravou uma mensagem. Vamos acompanhar. Hoje o dia iniciou com uma notícia muito triste para Belo Horizonte e para o estado de Minas Gerais. Nosso estado perdeu hoje um dos seus grandes homens públicos, um grande gestor, um grande administrador, que é o prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman. Fica, obviamente, não só a admiração, o seu legado para o estado e especialmente para a cidade de Belo Horizonte, não só como prefeito da nossa capital mineira, mas como secretário de Estado e tantos outros cargos que ele teve a oportunidade de ocupar, mas deixar a sua marca de trabalho sério, correto e honesto. Os meus sentimentos à família e aos amigos nesse dia de tanta dor para todos nós. Um político de bom trato. Todos gostavam do jeito Fouad de ser, né? Porque ele sempre foi aquele cara que apagou um incêndio. Inclusive, ele ajudou o ex-governador Antônio Anastasia, que gravou um depoimento. Dia muito triste para Belo Horizonte, para Minas Gerais, para todos os amigos do querido Fouad Noman. Lamentavelmente, ele partiu depois de uma longa enfermidade. Eu queria deixar aqui registrado a todos os amigos e aos familiares do Fouad o quanto eu pessoalmente o admirava e tinha uma profunda amizade por ele. Conheci Fouad há mais de 30 anos atrás, no governo Frederico Cardoso. E ali nasceu uma amizade muito sólida. Depois trabalhamos juntos com o governador Aécio Neves, depois ele trabalhou no meu governo, depois na prefeitura. Mas muito mais do que essas relações profissionais de trabalho, Fouad era plenamente uma pessoa sensível, carinhosa e meu amigo. Atleticanos nós dois, sofredores muitas vezes, ele com seu otimismo contagiante em relação ao futebol, e revelou-se, nessa fase final de sua vida, um exímio político, uma pessoa com uma grande capacidade de agregação e que conseguiu um feito extremamente belo, uma vitória eleitoral em Belo Horizonte contra todos os prognósticos. Fouad, na verdade, amealhou ao final de sua vida um grande reconhecimento, fruto de uma trajetória belíssima de quase 80 anos e de muitas décadas de dedicação ao serviço público. Estou aqui, de fato, muito sensibilizado com seu falecimento. E agora vamos prestar as homenagens devidas, porque a sua memória ficará indelével no coração dos seus amigos, mas sobretudo na história de Belo Horizonte de Minas Gerais.
Vá com Deus, querido Fuad. Um personagem da história profissional do Fuad até agora não se manifestou, pelo menos não. Nós fizemos contato com ele, mas até agora ele não se pronunciou, o Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, que tem uma história com o Fuad, né? Mas por algum motivo, talvez porque esteja abalado, ainda não se manifestou. Inclusive eu abro espaço, Calil, se você quiser se pronunciar, o programa vai até às 6h40, só pedir a sua assessora para mandar o seu vídeo e eu rodo aqui com imenso prazer e em respeito a toda a história que você teve com o Fuad. Várias lideranças de Minas Gerais, porque o Fuad ele tinha uma característica diferente de outros prefeitos que já passaram por Belo Horizonte. Ele sabia que, por exemplo, para ele resolver o problema ali no Shopping BH, naquele entrucamento de quem vem de Nova Lima com a 040, ele precisava conversar com o prefeito de Nova Lima. João Marcelo é o prefeito de Nova Lima e gravou um depoimento. Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento do prefeito Fuad. Tive a oportunidade de conviver com o prefeito Fuad nos últimos anos, compartilhando a gestão de Belo Horizonte, Nova Lima, cidades vizinhas, e conhecer um pouco mais da pessoa afável, carinhosa, acolhedora, atenciosa, características que marcam a vida do Fuad. Fica aqui minha solidariedade a todos os familiares por esse dia de tamanha dor para todos nós. A Lagoa da Pampulha, não tenho dúvidas que era um sonho dele, conseguir transformar aquele lugar. Mas ele sabia também que ele precisava do apoio da Marília Campos. E ele foi lá, ele quebrou o paradigma, ele fez diferente, gente. Ele foi lá conversar em Contagem com a Marília Campos, que gravou um depoimento. O Fuad deixa o exemplo de um homem público comprometido com o bem-estar, com o bem comum, um exemplo de um homem público que se preocupava não apenas com a sua cidade, mas com o cidadão metropolitano, independente se morava em Contagem, Ribeirão das Neves, Ibirité, porque se relacionava com Belo Horizonte. Nesse sentido, firmou grandes compromissos de articular as cidades da região metropolitana para melhorar a vida do cidadão e da cidadã. Então ele deixa esse exemplo. Ele vai fazer falta e, sem dúvida nenhuma, a gente já sente saudades. Descanse em paz. Você lutou muito pela vida do nosso povo. Ele lutou um bom combate. E eu acho que isso precisa ser registrado, né? Porque eu estou com o Malco Camargo, cientista político. Ô, Malco, como é que você está? Que bom receber você aqui. Satisfação é minha. Isso que a gente está falando do Fuad, ele quebra um paradigma quando ele começa a conversar com as outras lideranças, porque isso não era comum em Belo Horizonte, ou era? Bom, o político mineiro tradicional sempre foi de conversar, assim que a política mineira se fez. Nos últimos tempos, com a polarização, isso vem diminuindo. E Fuad vem para mostrar que é possível fazer a boa política com diálogo e longe da polarização. E qual que é o melhor efeito disso para a cidade? Primeiro, o respeito. Por exemplo, Bruno Engler e Rogério Correia, todos dois mandaram depoimentos, publicaram a nota de pesar. Duda, sua outra adversária, também da esquerda, podia colocar na polarização, também reconhece a importância de Fuad. E mostra que, como aqui nos depoimentos já mostram, algumas obras, algumas ações que aconteceram aqui no Estado, que foram fundamentais, que passaram por Fuad. Agora, se a gente olhar, William, as grandes transformações nas últimas décadas aqui em Belo Horizonte tiveram a mão do Fuad. Basta lembrar para o cidadão qual foi a última grande obra de Belo Horizonte. A linha verde com a cidade administrativa. Sim. Nesta época, ele era o secretário de obras. O que possibilitou que tivesse dinheiro para fazer isso? O governo Aécio com o ajuste de contas que Aécio fez. Ele era o secretário de Finanças. Então, Fuad era um homem na vida pública que era acostumado a olhar a política, mas não pela política, pela conversa ou pela realização ou pelo conflito. Era pela realização das obras e dos benefícios para a vida das pessoas. Isso que marca o Fuad e é isso que mais falta na política atual. Quem pensa que é política pública, na construção dela e na execução da vida das pessoas. Um técnico extremamente qualificado, que tem, sim, uma importância fundamental. E que muitos acusam o seu último salto na vida de entrar para a vida pública legitimado pelas urnas, como sendo a responsabilidade da sua morte. Muitos acham que foi a campanha que trouxe o desgaste para ele. Sim. Agora, não há dúvidas, William. A campanha trouxe vitalidade para quem precisava ser consagrado, depois de tanta entrega ao longo desses últimos anos,
para Minas e para Belo Horizonte, ser eleito, ser aclamado prefeito pelas urnas. E foi isso que ele falou para mim durante a entrevista que eu fiz com o Fouad, assim que ele foi eleito, que eu falo para ele, o que você diria para o teu pai? Eu falei assim, pai, eu cheguei aqui, olha aquele menino lá, né, do armazém, eu estou aqui, pai. E no final, vou contar uns bastidores para os senhores, ele chegou para mim assim, William, aonde eu consigo o link? Eu falei, mas um link, prefeito? É que eu queria mandar para os meus filhos. E eu percebi essa coisa da família, essa coisa de agregar. Você falou no Aécio, o Aécio mandou um depoimento, não mandou? A gente está aí, André, está no ponto aí o depoimento do Aécio? Então vamos rodar agora o depoimento do Aécio Neves. Eu tive a honra de repatriar Fouad para Minas Gerais em 2002, logo após vencer as eleições para o governo do Estado. Ele era um técnico que servia ao governo de Fernando Henrique Cardoso e serviu como meu secretário de Fazenda durante todo o meu primeiro mandato. Depois foi secretário de Obras e Transporte durante meu segundo mandato e, por último, atuou como prefeito de Belo Horizonte. Fouad se transformou num homem público completo. O técnico que saiu de Brasília, preocupado e muito dedicado aos números, mostrou uma enorme sensibilidade política e social e nos ajudou na maior transformação que Minas Gerais teve naqueles 2 mandatos, em absolutamente todas as áreas. Poucos dias antes da sua internação, eu estive com ele, ainda vi em Fouad uma enorme determinação de que poderia suportar aquela enfermidade, superando-a e voltando para assumir o seu mandato para o qual havia sido recentemente eleito. Infelizmente, o destino nos prega mais uma peça, mas eu quero aqui fazer o registro do homem público completo, do cidadão exemplar, do amigo tão querido de tantos que com ele tiveram a oportunidade de conviver. Bom, você tocou num ponto sobre a campanha política que muitos falaram, foi a campanha política que afetou a saúde dele. Né? Ele estava muito animado, principalmente no final dessa campanha, a gente acompanhou muito isso, ele deu um gás muito grande. Os próprios médicos falam que não. Na verdade, é a doença que ele tinha, para além da cardiopatia, os problemas que ele tinha no coração, que acabaram baqueando o Fouad e deixando esse período dele de internação. Mas foi um momento de conquistas com muitas dificuldades. Ele era um candidato com apenas 5% de chance no início das pesquisas. O que acontece para o Fouad fazer essa virada de chave e ser eleito prefeito de Belo Horizonte? É muito interessante, William, porque Fouad ele vem seguindo uma tradição que Belo Horizonte vem desde Patrus, em 1990, de ter prefeitos bem avaliados. Patrus era bem avaliado, Célio foi bem avaliado, Pimentel foi bem avaliado, Márcio Lacerda foi bem avaliado, Calil foi bem avaliado. E Fouad entra na sombra do Calil. Suceder Calil não é fácil pela presença que Calil tinha na cidade e pelo jeito que Calil de ser colocava uma sombra sobre ele. E foi na campanha que Belo Horizonte conheceu de fato aquele que já estava exercendo o cargo de prefeito há quase um ano. Então, à medida que ele foi sendo exposto para as pessoas foram gostando dele. Então, é uma campanha das pessoas reconhecerem o trabalho do prefeito, que já vinha em exercício, e reconhecerem aquela figura de diálogo, aquela figura amável, aquela figura que, quando sofria ataques contundentes nos debates, sofreu vários, sabia manter a calma, responder tecnicamente e falando sobre o quê? Sobre as entregas que a sua administração fez para as pessoas. Então, o legado do Fouad é colocar a política pública na frente da política. E isso que de fato importa. Você sabe que quando eu cheguei em Belo Horizonte, gente, eu comecei a cobrar muito, fazendo rádio e cobrando, né, da prefeitura uma resposta para as vilas, favelas, os problemas da cidade. E ele ficou muito chateado comigo, ficou emburrado, né? Até o dia que a gente se conheceu. E aí eu apertei a mão dele e eu falei assim, bom, eu faço críticas ao senhor, sei que o senhor não gosta, ou não gostou da crítica que eu fiz. E falou, William, a crítica construtiva, ela está valendo. O que eu preciso mostrar é aquilo que eu estou fazendo, porque às vezes a imprensa mostra uma coisa, mas não deixa a gente falar. Eu falei, não, o senhor comigo tem espaço. Sempre vai ter, porque o que a gente quer é o melhor para a cidade. E eu percebi naquele bate-papo, Mal, esse amor por Belo Horizonte. A gente tem uma entrevista que ele deu, foi a última entrevista que ele deu na Band, não foi, André? Foi? Então, a gente vai rodar agora um trechinho dessa entrevista. Eu gosto muito de escrever. Eu, na realidade, disse que eu não sou um escritor, eu sou um escrevedor. Eu gosto de contar história. Estou muito sem tempo para fazer isso, né?
Não sei se agora, como prefeito, eu vou ter tempo de fazer isso. Muito embora eu goste muito de escrever à noite. Eu chego em casa, às vezes, 7, 8 horas da noite, e vou direto para o escritório, começo a escrever até 1h, meia-noite, o tempo que eu consigo. Se eu tiver disposição, porque você, para escrever, você precisa de uma inspiração. Você precisa de um tema. O senhor até chegou a dizer que ia escrever sobre a maldade humana na caminhada. Hoje mesmo eu estava pensando, já escolhi pelo menos o nome do livro, acho que eu já escrevi. Pelo menos o nome do livro. Vai ser assim, página 159. Olha, essa entrevista foi no dia 29 de outubro, 2 dias antes do resultado das urnas. E essa história do livro, durante a campanha, deu o que falar, né? Deu o que falar. Era uma tentativa que alguns acreditam chamada bala de prata na reta final de eleição. Alguns candidatos acham que, nos últimos dias, trazer um fato novo é capaz de virar um jogo que estava sendo apontado para determinado resultado. Foi o que Bruno Engler tentou. Então, ele tinha uma bala de prata. Mas o eleitor, já desconfiado de bala de prata, há muito tempo ele já não acredita nisso, nem em capas de revistas que saem nas últimas semanas o eleitor acredita, quanto mais o que é propagado por um candidato às vésperas. E então, todo o esforço que Bruno Engler fez não foi suficiente para tirar o prestígio e a vitória do Fuad. Fuad era um candidato interessante, William, desde o começo da disputa. Esse jeito dele de diálogo, de conversar com ambos os lados, tornava ele um candidato bem diferente dos demais. Todos tinham que disputar 2 turnos, ou seja, tinha que chegar na frente dos demais e ser um dos 2 para disputar o segundo turno. O Fuad, a gente sabia que ele era um candidato de um turno só, porque ele era tão agregador que contra quem ele passasse, o outro lado iria todo com ele. Foi o que fez. O eleitor do PT, por exemplo, que normalmente não votaria no perfil igual o Fuad Noman, não teve dúvida em fazer a escolha dele em relação a Bruno Engler. Então, ele conseguiu atrair para si vários lados para a cidade. Não teve voto nulo. Eu não quero nenhum nem outro, não. Os eleitores que eram mais de esquerda e extrema-esquerda, assim, não, nós queremos o Fuad, ou seja, mostra a capacidade dele de agregar e dialogar com ambos os lados. E olha que ele enfrentou um desafio muito grande. A gente tinha, por exemplo, o Mauro Tramonte, no início das pesquisas, batendo. Você trabalha com pesquisa, sabe, te batia o quê? 38%, 39% de vantagem. Né? Todos já falavam, olha, o Tramonte vai assumir a prefeitura de Belo Horizonte. E o Fuad com aqueles 5%, né? E para além da disputa dessa polarização do Bruno Engler, aí você tinha a Duda de outro lado. Então, foi um cenário difícil para o Fuad, para essa disputa. E é interessante porque ele, sendo a vidraça, todo mundo jogava pedra nele, ele nos debates, né, nos que ele não foi em todos, ele foi em alguns que ele escolheu, acho que teve aqui na Band, ele era muito atacado. E cada vez que era atacado, acontecia 2 coisas. Primeiro, dava a capacidade dele de responder com as suas realizações, e as pessoas olhavam para ele e falavam assim, por que eles estão batendo tanto nesse cara que parece que é legal? Então, ele foi sendo reconhecido. E, querendo ou não, a gente até fez uma pesquisa sobre isso, nós vamos até apresentar agora em 2 seminários internacionais, quando o Fuad anuncia o câncer, traz 2 efeitos. Um primeiro efeito é uma comoção com candidatos para o câncer. Sim. Mas o segundo efeito, que foi muito importante, as pessoas passaram a prestar atenção nele. Então, o anúncio do câncer ao longo da campanha aumentou o conhecimento de Fuad, e que é o que ele precisava, porque ele queria ser conhecido para ser reconhecido como prefeito. E uma vez reconhecido, ele poderia ser escolhido nas urnas. E foi exatamente esse o jogo que aconteceu nessa eleição. Ele foi sendo conhecido, foi sendo reconhecido, ou seja, aquele que de fato fez, e que por isso ele merece o meu voto, o que acabou consagrando a sua vitória. E agora a gente vem para esse momento, né? O Álvaro Damião ficou interino, né, de forma provisória, assumindo a cidade precisava, né, e ele foi eleito na chapa do Fuad, está dentro do direito. Várias licenças foram colocadas com essa expectativa do retorno do Fuad, isso não se confirmou. Como fica agora a situação? Nós temos, por exemplo, o Álvaro Damião, é o prefeito da cidade, e o vice-prefeito? O Álvaro vai viver o que o Fuad viveu quando assumiu a prefeitura com a renúncia de Calil. Ele também não tinha vice-prefeito. E a lei é muito clara. A sucessão se dá no afastamento do prefeito, seja de uma licença ou mesmo de uma viagem internacional, uma missão internacional. Sim. Quem assumiria seria o vice-prefeito. Não tendo ele, é o presidente da Câmara. Na linha de sucessão. Na linha de sucessão. Então, hoje, a partir de hoje, cada vez que o Álvaro precisar se retirar, seja para uma missão, seja para descansar ou
Deus os livre de ter algum problema de saúde, então quem assumirá será Juliano Lopes, que é o presidente da Câmara de Vereadores. E agora eu entro na parte da política para saber, nesse cenário político que nós vivemos hoje, Juliano Lopes como presidente da Câmara de Vereadores e Álvaro Damião, prefeito da cidade de Belo Horizonte. Como funciona hoje, ou como o senhor analisa esse relacionamento entre Câmara e Prefeitura? É bom lembrar que na sucessão do presidente da Câmara, Fuad tinha outro candidato, então ele perdeu a sucessão da Câmara. Agora, na política, às vezes, no caos, se forma uma nova conjuntura que pode ser favorável. A Câmara sabe que não interessa para ela um enfrentamento constante para a cidade, porque tem uma máxima em pesquisa de opinião, que popularidade, que é o seguinte: quando a Prefeitura vai bem, a Câmara vai bem. Quando a Prefeitura vai mal, a Câmara vai mal. Então, um enfrentamento que leve à piora das políticas públicas, o eleitor não pune só o prefeito, ele pune toda a classe política. Então, os vereadores sabem disso. Uma virtude: Álvaro tem experiência no Legislativo. Ele ficou 8 anos como vereador, então ele sabe como se dá o jogo, conhece as peças. Perdeu a primeira batalha e muito importante. Mais importante agora, que ele tem que se relacionar direto com o vice. Agora, pode ser a oportunidade de herdar do Fuad não só as políticas, mas a capacidade de diálogo e aglutinação que a gente vê com essa quantidade de depoimentos, com essa comoção que está na cidade hoje com a morte dele, e colocar isso em prática, com o diálogo com o presidente da Câmara e, de fato, unir os dois poderes em prol de Belo Horizonte. A gente percebe hoje um Álvaro Damião presente nas ruas, nas tragédias, nas inaugurações de obras ou em situações de revitalização da cidade. É um prefeito com uma postura diferente do que a gente vinha acompanhando ao longo dos anos. Vamos pensar assim: o Fuad tem a vitória da eleição, uma consagração pela sua vida. Álvaro herda a prefeitura, herda essa consagração. E jovem e com muita vontade. Então ele pode e provavelmente vai dar o máximo de si para não só honrar o legado do Fuad, mas também para construir a sua história, porque sabe que daqui a 3 anos ele é o nome que disputa a reeleição de Belo Horizonte como prefeito. E sabe também que a história de governadores de Minas passa muito pela capital. Zema não vem dessa linhagem, mas outros governadores tiveram uma passagem pela capital, o que é importante. Então, Álvaro, com a sua jovialidade, pode colocar a sua capacidade de trabalho em prol de um projeto político muito maior do que ele alcançou até hoje. A oportunidade está nas mãos dele. Malcolm Camargos, o Malcolm, cientista político, eu agradeço a tua presença aqui no Brasil Urgente Minas. A gente já se encontrou em vários momentos, né, no rádio, e eu tenho muita admiração por esse profissional, né, e agradeço muito a sua presença aqui analisando esse cenário político, né, e trazendo informação para o telespectador da Band, principalmente desse cenário político, de todas essas movimentações, né, porque todos nós temos o mesmo objetivo: fazer a cidade crescer, né, ela funcionar como tem que funcionar, e não poderíamos deixar de prestar essa homenagem a esse homem que contribuiu tanto para a nossa história, não só de Belo Horizonte, como também do Brasil. E eu acho que isso precisava ficar registrado aqui. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, William. Tá? Sucesso. Foi um prazer revê-lo. Meus amigos, são 5